cemitérios ficam lotados de pessoas homenageando mortos. Existem alguns túmulos que são super visitados. O túmulo de Ayrton Senna, lá tem muita gente que vai com flores, com bandeira do Brasil. Tem o túmulo do Raul Seixas, que vai um bocado de barbudo lá, drogueiro, com violão e fica cantando lá. E nós estamos reunidos para celebrarmos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Independente de que a mensagem seja grande e longa, hoje é um dia especial na minha e na tua vida. E muito especial, mais especial ainda, porque nós estamos vivos mais no Natal. Você pode olhar para o irmão do seu lado, pode dar um abraço nele, porque ele está vivo e dizer: Deus te abençoe. Dá um abraço para você do outro lado aí. Amém? Amém. Esse é amém de finado. Amém? Amém. Você está vivo. Mais Natal você está vivo, graças a Deus. Amado, vamos ler um trecho da palavra do Senhor, porque o irmão Paulino, ele acabou comigo. Ele me convidou para fazer uma reflexão hoje. Eu estava pensando em Isaías 9:6. E ele, domingo, fez uma belíssima mensagem em Isaías 9:6. Ele explorou tudo que eu estava pensando em explorar. Era Deus que queria falar com o seu povo naquele dia, e usou o irmão Paulino. Amém. Celebrando com Jesus, esse que nós estamos adorando hoje, é tremendo. Amém. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, passado. O governo está sobre os seus ombros, presente. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Futuro. É o Deus do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Amém. O Deus que sabe de onde nós vimos, como nós estamos e para onde nós vamos um dia. Porque o nosso Jesus Cristo está vivo do teu lado e se importa com você, como aquele hino que nós cantamos. Se importa com você. Eu vou ler um texto com a igreja, nós vamos juntos ler um texto. Não é do nascimento de Jesus. São alguns dias de antes do nascimento de Jesus. Queria que todo mundo abrisse sua Bíblia ou acompanhasse aqui na tela. Lucas, capítulo 1, versos de 39 até o 45. Lucas 1, do 39 ao 45. Eu sei que o dia hoje foi muito cansativo para todos nós. Para algumas mulheres, muito mais. Algumas passaram boa parte do tempo cozinhando. Outras sentadas no salão esperando a hora de dar o reboque lá no trato. Algumas passaram, eu não sei, 3, 4 horas cada vez. Tinha umas 4 lá. Aqueles cabinhos mal criados na frente, até chegar o teu. Isso cansa, isso enfada. Aí nós vamos ser bem breve na mensagem, para que você vá para casa aproveitar a sua ceia. E se quiser convidar o irmão Saulo, não fique com vergonha, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada é aquela que creu, que se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor, as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Feche teus olhos nesse momento. Diz só uma frase para o Senhor. Diz assim: Senhor, fala comigo essa noite no nome de Jesus. Repita isso para o Senhor, de olho fechado, concentrado e pensando no céu. Senhor, fala comigo essa noite no nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu andei pensando tanto nesses últimos dias, tentando entender uma coisa que eu nunca vou conseguir entender.
e que eu acho que nenhum de nós nunca vamos conseguir entender. O amor de Deus por uma pessoa como eu, que não merece. E fiquei pensando, por que Deus me ama? Por que Deus não me tira a vida? Por que Deus não desiste de mim? Por que Deus não insiste comigo? Por que Deus me ama? Por que Deus me ama tanto? De onde vem esse amor de Deus pelas nossas vidas? Por que tanto amor? Que amor é esse de Deus? Eu fiquei imaginando, me lembrando, e sei que muitos aqui têm filhos, e eu fiquei recordando de quando a minha esposa estava prestes a dar luz aos nossos filhos. Do que representava para mim aqueles momentos? E que expectativa eu tinha em cima do nascimento dos meus filhos? Eu era tão impaciente, tão agoniado, que eu estava dormindo com ela, ela se virava um pouquinho de lado. Eu perguntava, dá um pulo daquele, e perguntava, e agora vai nascer? Ela te deixa eu dormir, vai dormir também. E daqui a pouco ela virava, pronto, olha do lado, agora vai nascer? Não, rapaz, deixa eu dormir, por favor. Porque eu tinha grande expectativa no nascimento dos meus filhos. Expectativas essas que ainda me acompanham, estão comigo. Eu quis que os meus filhos nascessem para mim. Eu queria ter o privilégio de colocar meus filhos no braço e ver eles nascidos. E me lembro que quando nasceu o Jean, ninguém me avisou, né? Ela foi para o hospital dizendo assim, ó, quando descansar, a gente avisa para ele que está no trabalho, porque senão vai ficar preocupado. E foram para o hospital, foram para outra, até que Nana, quando nasceu, depois que eu cheguei em casa, ó, Nana já foi para o hospital. E teve menina, não sei, ninguém sabe, está onde? No hospital. Eu fui, não era no outro hospital na Até que no outro dia foi que eu vim ver Jean. O menino só era cor de rosa, só tinha bochecha. E eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa. É um menino uma bochecha, mas é meu. É meu. Eu sonhei aquilo para mim. E depois que nasceu Yasmin, no dia que Yasmin nasceu, antes, quando estávamos na sala com a equipe médica, o anestesista, a médica, me perguntou, pai, você quer entrar para assistir o parto? Deus me defenda. Você não quer ver, não? Por favor, socorra só minha esposa, me deixe para ali. Senão vou ter que socorrer dois. E quando nasceu Yasmin, que a médica disse, quem é o pai de Yasmin Cariani? Que trouxe, eu não quis nem ver o rosto de Yasmin, eu quis ver os pés de Yasmin, porque já nasceu com problema. Depois eu vejo o rosto dela, eu quero ver os pés dela. E me lembro de tudo isso. Me lembro que eu tinha um celular na época, que era o tamanho quase essa caixa aqui. Uma coisa ridícula, enorme. E muito orgulhoso, eu fiz questão, enquanto os créditos não acabaram, de ligar para todo mundo. Nasceu Yasmin, ligava para nasceu Yasmin, até que a operadora não deixou eu contar todo mundo, né? Mas eu queria. Fiquei tão emocionado quando estava lá, eu fui devagarzinho com a minha menina e meti a testa no vídeo, tão empolgado que fiquei. Que eu queria meus filhos para mim. Eu amava meus filhos antes de nascer, queria eles para mim. E hoje ainda eu penso e me preocupo com o sofrimento dele. Com o que meu filho vai passar. E eu fico olhando como Deus nos ama. Que pegou o seu filho, o filho dele. E não foi egoísta como eu fui. Ele disse, o meu filho vai nascer também. Mandou os pastores avisar, mandou os anjos avisar os pastores, mandou os pastores sair avisando, botou à luz uma estrela para conduzir os reis, os magos foram, fez toda a festa, os anjos celebraram tanta festa, e Jesus foi recebido tão mal. Meus filhos nasceram em maternidades, com todo o amparo médico, todo o cuidado, toda a higiene. Jesus nasceu num estábulo, lugar de animais. E Jesus, de Deus, ele assim não desistiu, continuou com o plano e o projeto dele, por amor a uma pessoa como eu que não merece, que não é digno nem de estar aqui na frente. E Deus continuando insistindo nesse amor. Eu li uma história hoje que me chamou muita atenção. Um garoto de férias aproveitou o tempo e foi passar uns dias na casa do seu avô no interior. E teve um dia agitado de férias, correu, brincou muito.
E à noite ele, cansado, ficou olhando para ver o seu avô trabalhar. E seu avô fazia bonecos de madeiras. E estava criando e fazendo um presépio lá. E o menino chegou e ficou olhando para o bonequinho representando Jesus Cristo lá na manjedoura. E passou o tempo olhando, o tempo, enfadado que estava, ele pegou no sono e dormiu. Quando ele levanta a cabeça, ele tem a imagem de Jesus diante dele. Jesus olha para ele e diz assim: eu quero 3 coisas suas. Você pode me dar 3 coisas? Aquele garoto olhou para Jesus e disse: já sei. Meu videogame, meu skate e minha bola. Jesus: não, nada disso. Eu quero a tua última redação. A última redação que você fez. Eu disse: Jesus. A professora, depois que olhou, leu, avaliou, disse que aquela redação é insuficiente. Jesus: é isso que eu quero de você. Aquilo que é insuficiente, aquilo que você acha que não está bom, eu quero isso de você para consertar. Eu quero outra coisa sua. Diga: Jesus, aquela caneca, eu quero a sua caneca. Jesus, a minha caneca quebrou-se, Jesus, a minha caneca está quebrada. É isso que eu quero de você. Aquilo de sua vida que está quebrado, aquilo que machucou, que te feriu, é isso que Jesus quer essa noite. E a terceira coisa que eu quero de você, eu quero a resposta que você deu para sua mãe quando ela lhe perguntou sobre a caneca. O menino baixou a cabeça e disse: Jesus, eu menti para minha mãe. Eu disse a minha mãe que a caneca quebrou, mas eu quebrei de propósito. E Jesus disse: é isso que eu quero de você. Que você confesse as suas mentiras. Que você confesse que muitas vezes você prometeu algo a Jesus e não cumpriu. Que você confesse a Jesus essa noite. Reconheça que Jesus está vivo. Reconheça que Jesus nasceu e que Ele nasce a cada dia no teu coração. Reconheça que Jesus quer aquilo que sai completo na tua vida. Jesus quer aquilo que está quebrado na tua vida para consertar essa noite. E Jesus quer começar de novo contigo. Apesar das mentiras que nós dizemos: Senhor, eu quero ser melhor, eu não quis coisa nenhuma, não fez nada por isso. Senhor, eu vou me dedicar muito mais, não fizemos coisa nenhuma para mudar. Senhor, eu estou arrependido e continuo fazendo a mesma coisa. Nós precisamos entregar tudo isso na mão de Jesus e reconhecer quem é Jesus em nossas vidas. O texto que nós lemos diz que Maria, quando soube que estava grávida, ela vai até a casa de Isabel. Ela vai sobre uma região montanhosa, lá em cima, na colina, e sobe lá, e chega na casa de Zacarias, de Isabel. E quando ela chega, com Jesus ainda no ventre, Isabel, a mulher de Deus, reconhece que está chegando ali o Salvador do mundo. E diz: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Na hora que ela dá essa saudação, ela reconhece quem é Jesus. E Maria diz: quando ela se saudou, a criança dentro de mim começou a festejar de alegria. Sabe por quê? Porque alguém reconheceu Jesus Cristo. Alguém reconheceu quem era aquela criança. E essa noite, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos reconhecer quem verdadeiramente é Jesus. Aquele que nasceu para me dar esperança. Eu posso passar por momentos terríveis nessa vida, mas eu tenho esperança que um dia Jesus Cristo vai enxugar as lágrimas dos meus olhos. Amém. Eu posso estar numa situação desesperada. Eu tive um sonho que eu não posso revelar esse sonho ainda. Eu contei para a Nani, contei para a Edna, não posso contar para todo mundo esse sonho ainda. De algo que, se um dia a tristeza profunda bater no meu coração, eu tenho esperança em algo muito melhor. Porque Jesus Cristo, aquele que nasceu, que nós estamos celebrando hoje, me garante essa certeza. Amém. De que Ele tem o melhor para mim e para você. Eu preciso reconhecer quem é Jesus. Eu preciso agradar e alegrar Jesus Cristo. Nós estamos chegando no final do ano. E eu me envergonho em falar. E me entristece muito eu falar.
que quando eu paro na minha vida e penso, o meu exemplo é muito diferente do que fez Isabel. Com o reconhecimento de Isabel, o menino Jesus, que não tinha nem nascido, mas já era Deus, já era Emanuel, já era Deus entre nós, ele festejou, porque alguém reconheceu quem era Jesus. E quando eu olho para a minha vida, eu percebo que este ano, não este ano, mas minha vida, talvez me tenha causado tanta alegria, Jesus. E eu não sei se a tua vida tem causado tanta alegria, Jesus. E ainda assim, Deus continua nos amando. Amém. Ainda que o inimigo diga assim: Senhor, mas ela, mas ele, mas essa pessoa, esse aí, aquele ali, ainda que o inimigo nos aponte, Deus continua me amando e continua te amando também. Amém. Mas te ama tanto que permitiu que você estivesse aqui essa noite, vivo, lúcido, consciente e ouvindo uma palavra que diz o seguinte: procure agradar Jesus, procure alegrar Jesus. Fiquemos todos em pé nesse momento. Se levante nesse momento, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: procure alegrar o coração de Jesus. Mas diga alto e bonito para essa pessoa assim: procure alegrar o coração de Jesus. Abrace outra pessoa agora e diga isso para outra pessoa agora: procure alegrar o coração de Jesus, porque o nosso Jesus nasceu e está vivo. Feche seus olhos comigo nesse momento. Feche seus olhos nesse momento comigo, eu peço, por favor. Deixa eu orar por você e por mim. Senhor, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, diante da Tua presença, Senhor Deus, eu tenho percebido, meu Deus, que eu tenho entristecido muito mais teu coração do que alegrado, Senhor. Senhor, eu quero te pedir pela tua misericórdia sobre minha vida, sobre cada pessoa aqui presente, Senhor Deus. Senhor Deus, como nós poderíamos, Senhor Deus, te alegrar do teu coração? Pelo contrário, Senhor Deus, entristecemos tanto, Senhor. Perdoa a gente, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. A gente queria, Senhor. Nós queríamos ser melhores, Senhor Deus. E não fomos. Nós sabemos que devemos ser melhores, não somos, Senhor. Tem misericórdia em nossas vidas, meu Deus. Senhor Deus, nos dá força. A cada pessoa aqui presente, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Senhor, nos dá força, Senhor Deus, a lutarmos contra as perseguições, as tentações, as dificuldades, os problemas. E procurarmos a cada dia, Senhor Deus, agradarmos o Teu coração. Fazer Jesus feliz, fazer Jesus saltar de alegria por nossas vidas, meu Deus. E fazermos a cada dia o inimigo cair por terra, meu Deus. Nos ajude e nos dá força, meu Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu queria chamar o Ministério do Louvor nesse momento aqui na frente. Nós vamos cantar. Eu não sei se a gente canta que amor é esse, ou eu te amo tanto.
Eu te amo tanto. É chato que eu venho aqui na frente, fazer as fotos, eu aqui na frente, na filmagem, Marta cantando e eu aqui parado, e me dá o microfone para cantar também. É lamentável isso. Queria só dizer mais uma coisinha só dentro da mensagem. Você já sabe. Porque eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus nos ama demais. Méritos para isso nem eu nem você tem. Mas mesmo assim, Deus nos ama demais. Amém. Tanto que mandou seu Filho Jesus a esse mundo nascer em forma humana, não só para a vaidade de Maria e de José, mas para salvar a humanidade e para trazer esperança, seja qual for a situação, até a situação de morte. Ele garantiu vida eterna. Mas para isso ele sofreu muito, por amor a mim e a você. Noite de Natal, onde há muitas trocas de presentes, alguns sinceros e alguns fingidos, alguns agradam e alguns aborrecem tanto.
Alguns é aquilo que se espera, outros são verdadeiras decepções. Hoje, alguém que te ama tanto, está olhando para você, está bem pertinho de você, de braços abertos, com a mão estendida para você essa noite, perguntando: você tem algum presente para mim? Que presente você tem para o Senhor essa noite? Continuar entristecendo o coração dele a cada dia? Ou tomar uma posição de diferença, de mudança, de sinceridade? Gente, que Jesus pediu àquela criança, uma história fictícia, 3 coisas. Ele pede a você também essa noite algo. O que você tem para Jesus essa noite? Será que tem alguém aqui entre nós que gostaria essa noite de entregar a sua vida a Jesus? Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu reconheço, eu entendo, eu aceito Jesus. Tem alguém entre nós que entregar a sua vida a Jesus essa noite? Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus te abençoe. Jesus está diante de você, com a mão estendida, perguntando para mim: pode vir aqui, não, Jesus? O que você tem para mim essa noite? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Graças a Deus. Jesus estendeu a mão para alguém essa noite. E alguém presenteou Jesus com sua vida. E eu e você? Graças a Deus, glória a Deus. Mais alguém está presenteando Jesus com sua vida. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Jesus diante de você. Senhor, nos dá força para alegrarmos teu coração essa noite especial, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a retribuir tanto que estás fazendo pela gente. Tem mais alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer dar a sua vida de presente nas mãos do Senhor? Nós vamos orar por essas vidas. Eu vou chamar Esdras aqui na frente. Esdras, por favor. Tem mais alguém? Glória a Deus, graças a Deus. Pode vir no nome de Jesus. Pode vir no nome de Jesus. Graças a Deus. Pode vir trazer ela no nome de Jesus. Graças a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir. Nós não queremos insistir tanto. Joga as pessoas, tá, gente? Oremos. Santo Eterno Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós somos muito gratos, por Deus, porque tu se lembraste de nós um dia, Pai, mandaste o teu Filho Jesus como presente a cada um de nós, Pai. Nós temos certeza que nesse momento o céu está em festa, meu Deus, porque essas 3 vidas que estão aqui à frente, Pai, estão se entregando como presente a Ti, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essas vidas que, diferentemente, Senhor, daquela primeira noite de Natal, onde não havia lugar para Teu Filho, na casa das pessoas. Essas vidas que estão aqui estão dizendo: há lugar para o Filho de Deus na minha vida. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Pai amado, nós queremos suplicar ainda para as pessoas que estão aqui entre nós, meu Deus, que repetem a história do passado, Pai. Tem trancado não a porta da sua casa, mas a porta do seu coração, meu Deus, para que tu não entres. A tua palavra diz, meu Deus, que naquela noite não havia lugar para Maria, José e o menino Jesus. E tem gente hoje, meu Deus, fazendo a mesma coisa contigo, fechando a porta do coração. Tem misericórdia dessas vidas, meu Deus. Dá-lhes outra